Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e nessa aula nós vamos ver como criar a nossa D calendário. Eu vou pegar aqui o arquivinho que eu criei aqui, ó, o nosso TXT, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois códigos, tá? Uma usando a linguagem M e logo abaixo aqui eu tenho um usando a linguagem DAX, tá? Eu vou mostrar das duas formas como fazer isso, tá? No caso, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Não se preocupem. Então, eu vou começar aqui, ó, com a linguagem M, tá? Eu vou copiar esse código aqui. Deixa eu copiar ele. Termina aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou aqui para o Power BI. E aí eu vou aqui no Power Query. Como que eu vou no Power Query sem vir aqui por importar dados? Eu venho aqui nessa opção, ó, transformar dados. Eu posso ou clicar aqui, né, ou expandir nessa setinha aqui e transformar dados, tá? Essa de configurações de fontes de dados, na verdade, é quando você quer alterar uma fonte de dados, né? Vamos supor que você pegue de algum diretório da sua empresa, a fonte de dados está aí numa planilha de Excel, num SharePoint ou coisa do tipo, tá? E vamos supor que alguém mudou a planilha de lugar, está em outro diretório agora. Vocês podem vir por aqui, né? A configuração de fonte de dados, tá? Vamos supor que fosse essa de vendas, tá? Aí vocês clicariam em cima, viriam aqui, ó, alterar fonte, tá? Ou se precisar editar permissão, limpar permissão, coisa do tipo. Então, alterar fonte. E aí aqui ele dá, né? Você pode ou colar o caminho aqui, ou procurar, né, por esse botãozinho aqui, tá? E só dar um OK. No caso aqui, o nosso não alterou, então eu vou fechar isso aqui. Vou lá para transformar dados. E aí vou mostrar como criar a nossa decalendário por aqui, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em nova fonte, clicar na setinha lateral, vir aqui em consulta nula. Ele vai abrir esse espaço aqui, só que não é aqui ainda que nós vamos colocar, tá? Podem ver que ele já criou aqui, ó, consulta 1, tá? Só que nós vamos vir aqui, ó, em editor avançado. E aí sim ele vai abrir esse espaço. Por padrão, ele já me dá esse início do código M, tá? Eu vou apagar isso aqui e vou colar aquele que eu copiei lá do arquivo TXT, tá? Só para mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui. No caso, logo de cara aqui, ó, eu defino o intervalo de datas, de qual vai ser a minha data inicial e qual vai ser a minha data final, tá? Lembrem sempre de alinhar isso aqui com os seus dados, principalmente da sua tabela fato, tá? As vendas, no caso. Porque senão, na hora de fazer o relacionamento, vamos supor que a sua tabela fato seja de 2021 até 2025, né? E aqui eu estou colocando de 2018 a 2021, então ele vai ter muitos dados ali que vão ficar, né, não vão ser encontrados com a decalendário, tá? Vão ficar em branco. Então vamos supor aqui, ó, tá de 2018 a 2021. Eu vou lá na minha planilha para ver, na minha vendas, vamos ver quais são os dados que nós temos lá, as datas, na verdade, né? Então aqui, ó, na coluna de datas, opa, deixa eu habilitar o conteúdo aqui. Então, na minha coluna de data, eu vou colocar um filtro aqui, tá? Vou vir aqui em filtro. E vou vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho de 2021, 22, 23 e 24, tá? E lá tá de 2028 a 21. Então, ia dar aquele problema lá. Então, eu vou fechar isso aqui. Não precisa salvar. Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, de 1 de 2021 a 31 do 12 de 2024, tá? Então, vai ser o mesmo período que eu tenho ali na minha tabela fato, tá? Aqui, logo em seguida, eu crio uma lista de datas, né, para transformá-la em tabela. Lembrando que tudo que está aqui com duas barras, tá? Ele é um comentário, tá? Ele fica em verdinho. Então, geralmente em verdinho ele fica é um comentário, tá? Como se fosse no SQL, só que no SQL são dois traços, né? Então, mas fica em verde, é comentário, tá? Então eu pego ali a minha data final e a minha data inicial, tá? Eu pego aqui, eu coloco um list dates, tá? E eu sempre adiciono ali um dia a mais para eu criar o meu campo date ali, o meu campo data, tá? No caso aqui tá como date, tá?
Eu vou chamar de data mesmo. Deixa eu colocar aqui a data. Maravilha, tá? E aí aqui, não, vou deixar como date mesmo, porque todos os demais aqui eu tinha colocado como date. Então vamos deixar como date mesmo, porque senão depois eu vou ter que arrumar em todos aqui. Põe date mesmo, maravilha. Aqui eu altero o tipo da coluna para data, tá? Então aqui eu coloco aqui um table.transform column types, tá? E aí eu coloco aqui que é um tipo date, tá? Aqui ó, type date, né? E aí aqui eu venho adicionando as colunas que eu quero. Fora a minha coluna date, eu quero algumas colunas a mais, tá? Então o que eu quero a mais? Então para cada coluna que eu quero adicionar, eu coloco aqui um table.addColumn, tá? Então pode ver que tem vários aqui. Por quê? Porque eu adicionei várias colunas aqui, ó, tá? Para cada coluna dessa tem um table add column aqui em cima. Então eu abro um, abro outro e vou abrindo, tá? Então eu tenho aqui uma coluna de ano, eu tenho uma coluna de mês, uma coluna de mês abreviado, tá? No caso do mês abreviado aqui, ó, eu coloco aqui, ó, eu coloco um text proper, tá? Eu estou transformando isso aqui para texto e eu coloco 3 M's. 3 M's, que é o M de month, de mês, tá? 3 ele coloca o abreviado, então seria Jan para janeiro, Fev para fevereiro, Mar para março e assim por diante, tá? E aí eu coloco o que é no português brasileiro, a língua, tá? A mesma coisa aqui, ó, para o mês desk, que seria a descrição do mês, tá? Então eu faço a mesma coisa, coloco ali um text proper, tá? Um date to text. E aí, só que aqui, como eu quero pegar a descrição inteira, não só abreviado, eu coloco 4 M's, tá? E aí coloco também aqui em português brasileiro. Aqui para o trimestre, tá? No trimestre aqui eu coloco um T, aqui só para colocar um T na frente, tipo T1, T2, T3, T4, tá? E concateno ele, tá? Com a parte do trimestre aqui que eu pego um roundup aqui, né? Um number roundup. E aí eu pego ali o campo date, que nós estamos criando ali em cima, né? O mês, divido por 3 para dividir ali os trimestres, tá? A semana, tá? No caso o dia aqui também, tá? No caso o dia é um int, tá? Aqui na semana eu pego esse date, day of week, tá? Então ele já pega ali para minha semana. O dia da semana, né? Tipo, se ele é dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? A descrição do dia da semana, né? Se é segunda, terça, quarta-feira, aqui a mesma regra, tá? Para a descrição do mês, só que no caso eu coloco o D de dia, então 4 Ds, porque eu quero o nome inteiro, tá? Em português brasileiro, e um ano-mês, né? No formato ano, 4 dígitos para o ano, barra 2 para o mês, tá? Só isso. Vou dar aqui concluído. E aí podem ver que ele pegou ali, ó, e criou já, né, a nossa D calendário com a data, o ano e por aí vai, né? Tudo que nós falamos ali, trimestre, dia da semana e por aí vai, né? E aí podem ver que ele está criado aqui como consulta 1, só que eu quero chamar isso aqui de D calendário, né? Então eu posso ou vir aqui clicar 2 vezes em cima para renomear, ou eu posso vir aqui, ó, em propriedades e apagar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, D calendário, tá? Feito isso, tá pronta a nossa D calendário. Eu venho aqui em fechar e aplicar. Ele vai carregar ali. Já carregou aqui, ó, a nossa D calendário, tá? Essa é uma forma de se fazer. Eu vou apagá-la porque eu vou mostrar agora como fazer em DAX, tá? Então eu vou vir aqui, clicar nos 3 pontinhos aqui. Quando vocês quiserem excluir um conjunto de dados, uma tabela aqui, é só clicar nos 3 pontinhos, vir aqui, ó, excluir do modelo, tá? Aí ele vai perguntar, né, se eu tenho certeza que eu quero excluir isso aqui. Sim, tá? Muito cuidado quando forem excluir isso aqui. Tenham certeza que vocês o que vocês querem excluir realmente não vai estar sendo utilizado, né? Porque quando tem os gráficos aqui, tabelas, se você excluir alguma coisa que não era para excluir, ele fica todo quebrado aqui, tá? Ele quebra todos os gráficos. Então vamos lá, vou pegar agora aqui em DAX, né? Vou pegar aqui a nossa D calendário. Vou copiar aqui, dê um Ctrl+C.
Agora em DAX, eu não preciso ir lá no nosso Power Query, tá? Não preciso clicar aqui em transformar dados. Eu posso vir aqui, ó, em modelagem, tá? E aí aqui embaixo ele tem aqui, ó, nova tabela, nova coluna, medida e por aí vai, tá? Então eu vou vir aqui em nova tabela e aí ele me dá o espaço aqui para eu digitar o meu código em DAX, tá? Então eu vou apagar isso aqui, vou colar aquilo ali, tá? E aí aqui, ó, eu estou colocando o nome, né, da decalendário. E aí eu coloco aqui um igual, né, para dizer o que eu quero aqui no meu DAX. E aí eu coloco um add columns, né, ou seja, eu vou adicionar as colunas. E aí para o campo date é a mesma regra lá do M, tá? Eu coloco uma data inicial e uma data final, tá? No caso aqui, ó, eu vou colocar aqui de 2021, 1/1 de 2021 até 31/12 de 2024, tá? E aí aqui podem ver que a sintaxe é um pouco mais simples do que do código M, né? Então vamos supor, do ano, eu quero pegar o ano, eu pego só o campo date e pego o year dele, né? Então eu coloco o year entre parênteses o campo date, que é o campo completo, né? Da data completa. Então o year do date, a mesma coisa para o mês, o month do date, tá? Aí o mês abreviado, né? O que eu faço? Eu coloco um format, pego o campo date e uso aquela mesma regra lá. Para o mês abreviado eu coloco 3 M's em português brasileiro, né? Se eu quiser pegar aqui a descrição do mês, né? Que seria o nome do mês inteiro, eu coloco um format date e coloco 4 M's, né? Para trazer o nome do mês inteiro e em português brasileiro também. O trimestre é a mesma coisa, eu coloco um T, concateno ele, no caso aqui no DAX eu uso um ceiling, né? E pego o mês do date, divido por 3, tá? Como estava lá no M também. Para a semana aqui, eu pego esse week num, tá? Para dizer qual é o número da semana. O dia, nada mais é do que eu pego o day aqui. Dia da semana, eu pego o weekday, tá? Do campo date também. O dia da semana, a descrição, é aquela mesma regra do de cima aqui. Eu coloco um format do campo date. Por que format, né? Sempre que eu estiver colocando em texto isso aqui, tá? Eu tenho que colocar esse format, tá? E aqui aquela mesma regra que estava no M lá, né? Então 4Ds para trazer o dia da semana inteiro, tá? Em português brasileiro. O ano, mês, no formato de 4 anos e 2 por mês. E ao contrário, aqui nesse caso, eu estou criando também um mês-ano, tá? Mas podem ver, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloco um format, eu pego o mês inteiro, tá? A descrição do mês inteiro, concateno com um D e depois o ano. Para ficar, por exemplo, assim, ó, janeiro de 2024, fevereiro de 2025, coisa assim, tá? Porque isso aqui nós vamos utilizar lá nos cartões depois. Então eu já trago ele aqui na minha decalendário, tá? Feito isso, eu venho aqui, ó, ou eu dou um Enter, ou eu clico aqui, ó, no confirmar, no verdinho aqui. Ele já criou aqui a minha decalendário na lateral, tá? Então, vou excluir aqui, excluir não, fechar, né, tá? Vou vir aqui em página inicial, só vou salvar e tá feita aqui a nossa decalendário, tá? Na próxima aula, nós vamos relacionar todas essas tabelas aqui, todas essas dimensões com a nossa tabela de vendas, tá? Finalmente, nós vamos fazer o relacionamento ali, a parte de modelagem, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.